Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. A partir de agora também já estamos ao vivo, página da Moderna no Facebook. Hoje, terça-feira, 5 de maio de 2020. Está começando mais uma edição de terça do Jornal Direto ao Assunto. A partir de agora 12:01 em Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Servidores de LEM pedem 40% de insalubridade para quem trabalha no enfrentamento à Covid-19. A gente vai conversar com o Marcelo Rufino, presidente do sindicato. Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães confirma o terceiro caso positivo do coronavírus Covid-19 aqui na nossa cidade. Agora, 12:01 em Luiz Eduardo Magalhães. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim e também Débora Muniz na operação de áudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje no Direto ao Assunto. Aquele abraço, boa tarde para você, começando mais uma edição. Infelizmente, a notícia não é muito boa. Isso porque daqui a pouquinho a gente vai trazer, tudo a respeito desse terceiro caso confirmado do coronavírus aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, todos os detalhes e também os boletins atualizados, tanto aqui de Luiz Eduardo, cidade de Barreiras e das outras cidades do oeste da Bahia, que também já confirmaram casos positivos aí da Covid-19. E eu pergunto para você, essa pergunta relacionada hoje na nossa enquete, relacionadas a essa situação em que vivemos, da pandemia aí mundial, desse vírus aí do coronavírus, né? Você, cidadão de Luiz Eduardo Magalhães, teme que a cidade tenha uma onda de casos do coronavírus? Esta é a pergunta para você responder. Durante o programa estaremos trazendo a atualização também dos casos e no finalzinho do programa estarei trazendo, portanto, o resultado da enquete de hoje. Então responda, você de Luiz Eduardo, você teme que a cidade tenha uma onda de casos aí da Covid-19, dê a sua opinião, participe, responda a nossa enquete. Você pode participar pelo Facebook na página da Moderna FM ou pelo WhatsApp 3628-2306. Participe você também. E no Direto ao Assunto de hoje, vamos atualizar os dados sobre o coronavírus aqui no estado. Vamos falar que o governo do estado também interiorizou os testes para a Covid-19 e a prefeitura que abriu licitação para a construção de pistas de caminhadas e ciclovia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Hoje é dia de ficar em forma com o Alex Personal Trainer dentro do Direto ao Assunto. Daqui a pouquinho, dicas com o Alex Personal Trainer. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 3628-2306 e participe com a gente também pelo Facebook. E vamos saber agora como é que fica a previsão, do tempo aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães para esta terça-feira. Como é que tá? Será que tem pelo menos indicativos de chuva nesta terça ou nesta semana? Vamos lá então a previsão do tempo. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Raquel, Bonfim, a todos que nos acompanham hoje no Direto ao Assunto. Hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. A máxima chega aos 29 graus. Para amanhã, o sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura variando entre 19 e 29 graus. Em Barreiras, o dia também será de sol com algumas nuvens. Não chove, máxima de 29 graus. Em Riachão das Neves, o dia será de sol com algumas nuvens. Também não chove, máxima de 29 graus. E agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja
está custando R$ 83,00, uma alta de 0,40%. O milho vale R$ 39,75, desvalorização de 4,79%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 100,61. São os dados da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 187,00, segundo a Acreoeste. E para esta terça-feira, o dólar vale R$ 5,56. Vamos agora mais informações do trânsito com José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Muito bem, né? Agora 12:06, né? Trazendo já as primeiras informações nesta edição do Jornal Direto ao Assunto, hoje terça-feira. Olha só, começo já trazendo as informações do trânsito e trazendo também uma dúvida que surgiu diante do decreto aí obrigatório do uso da máscara. Decreto que vai começar a valer aqui também na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E dúvidas surgiram com muitas informações, né? Distorcidas aí, vários tipos de informações nas redes sociais, em vários grupos aqui também na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Hoje se pergunta dentro dos grupos, né, e também já algumas pessoas me perguntaram isso também. Então a gente vai trazer, portanto, tirar essa dúvida a partir de agora. O condutor que não estiver usando máscara perderá pontos na CNH? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo e tem gente fazendo colocações aí dentro dos grupos e respondendo de forma errada. Então, Carteira Nacional de Habilitação, você, né, vai ter essa penalidade, vai perder pontos na CNH se você andar sem máscara dentro do veículo? Não, de jeito nenhum. A resposta é não. Isso porque, né, o motorista ele não vai poder perder os pontos se ele, né, conduzir o seu veículo e for aí flagrado em uma blitz, uma fiscalização. O porquê que ele não vai perder pontos? Porque não infringe as normas do CTB, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Não está previsto, não há infração de trânsito. O que pode acontecer com o cidadão, né, numa ocorrência de uma blitz educativa, de uma fiscalização das forças de segurança com a Secretaria de Saúde, com os membros da saúde? Nesta ocasião, o cidadão ele vai ser advertido, né, pelas autoridades em saúde, pelas autoridades, né, policiais, né, pelas forças de segurança a utilizar a máscara, caso ele tenha dentro ali do seu veículo, né, mais de uma pessoa, né, ele não esteja só. Então ele vai ser advertido, vai ser orientado e não vai perder ponto, não é infração de trânsito nesta ocasião. É claro que a prefeitura ela deve determinar, né, ela pode determinar em decreto algum outro tipo de penalidade, mas não essa do cidadão aí perder ponto e se tornar infração de trânsito. Outro assunto também que eu vou trazer para você agora, nessa edição do Jornal Direto ao Assunto, a rodovia do Anel da Soja, ela pede socorro, né? Caminhoneiros que trafegam pela BA-460 aqui no oeste da Bahia, conhecida também como a Estrada do Anel da Soja, eles já reclamam das más condições da pista e dizem que o problema atrapalha principalmente o escoamento de grãos aqui da nossa região para outras localidades. A região, a gente sabe que é responsável por toda a produção de soja no estado da Bahia. Metade dos 150 km da rodovia está sem asfalto, né? Ou estão sem asfalto, sem acostamento e também cheias de buraco aí, as reclamações aí dos condutores, né? Dos caminhoneiros, carreteiros que trafegam ali pelo Anel da Soja. Nessa época do ano, cerca aí, de 800 caminhões rodam todos os dias pela rodovia ou pelas duas rodovias ali que compõem o Anel da Soja. Neste ano, já eles carregam aí quase 5,8 milhões de toneladas, deve superar essa numeração, né, nessa safra agora 2019-2020. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, a CEINFRA, diz que está tomando as providências necessárias para a retomada da obra em aproximadamente 207 km das rodovias, tanto a 459, a BA, como a BA 460. Segundo a CEINFRA, a empresa responsável pela obra parou os serviços com apenas 27% aí, né, do trabalho executado. O assunto está sendo tratado junto à Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, PGE, e além de cobrar a retomada das obras junto à empresa, a CEINFRA disse que pretende também saber quais são as diretrizes em caso de não retomada dos serviços. Está aí, né, pedindo socorro
o Anel da Soja, principalmente, né, quem trafega, então, na 459 BA e também na BA 460, as duas fazem parte ali do Anel da Soja. Agora, nesta manhã de terça-feira, a Prefeitura aqui de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, interditou a Rua Pernambuco, entre as ruas Rui Barbosa e também Clériston Andrade, bem no centro da cidade, bem ali, né, as ruas que passam ali próximo à Caixa Econômica Federal, a agência do centro aqui de Luiz Eduardo Magalhães. A medida pretende garantir o distanciamento entre as pessoas que estão em busca de atendimento na agência da Caixa Econômica Federal para o saque ali do auxílio emergencial, a forma de diminuir o risco de contágio aí da Covid-19. A organização da fila para tentar agilizar o atendimento. A explicação foi do secretário Daniel Álvares, secretário de Segurança, Ordem Pública e Trânsito aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Ainda de acordo com o secretário, a Sutrans, a Guarda Municipal, estão já desde cedo, né, ali fazendo orientação, organizando as filas e também ordenando as pessoas ali nas suas filas, conforme o fluxo for diminuindo ao longo do dia, né? As pistas ali serão liberadas. A medida poderá ser realizada ao longo desta semana, conforme a demanda ali do banco também e a quantidade de pessoas que frequentam aquela região. A gente sabe que todos os dias eu tenho me deparado ali quando eu ando no centro da cidade, não só na frente da Caixa Econômica, como também nas lotéricas aqui de Luiz Eduardo Magalhães, situação que também a Sutrans, a Guarda, também estará visitando também para fazer orientação às pessoas que frequentam também as lotéricas aqui, neste momento de saque aí do auxílio emergencial. Situação complicada, principalmente depois, Raquel, dessa informação aí do terceiro caso confirmado do coronavírus aqui na nossa cidade. Verdade, Bonfim. Em alguns municípios, os agentes públicos estão organizando as filas. Em Luiz Eduardo Magalhães, como você falou, teve essa interdição parcial aí da rua. Então, quem olha para Luiz Eduardo agora, para aquelas ruas e vê a fila, vê que está um pouco diferente. Muita gente, mas um pouco mais organizada. A gente sabe que essa não é a saída. As pessoas vão continuar mesmo indo para a fila da Caixa Econômica porque precisam resolver esses problemas, porque a gente aqui, todo mundo tem acesso à internet, acesso aos aplicativos e tudo mais. Muita gente não sabe utilizar isso. Então, essas pessoas que precisam mesmo fazer o saque desse dinheiro, que não conseguem pagar boletos via aplicativo, elas, infelizmente, terão que ir para a fila da Caixa Econômica de todo o país, como a gente tem visto isso acontecer. Tem um número alarmante, 60 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Muita gente não tem também o celular, então fica complicadíssimo resolver essa questão. A gente vê aí as desigualdades sendo exacerbadas nesse momento de pandemia, quando a gente tem esse tipo de crise, as desigualdades, violências, né? As mulheres também, a gente está vendo aí número de agressão, número de casos aumentando também nessa pandemia. Então, a gente está tendo a onda, além da doença, a gente tem que enfrentar outros problemas que já existiam e que aumentam nesse período, infelizmente. Mandar um abraço para o Homero Baroni, ele que está acompanhando a gente pelo Facebook, e diz assim: parabéns pelo trabalho jornalístico. Obrigada, Homero, por estar acompanhando a gente hoje aqui no Direto ao Assunto. Agora, na ponta da linha com a gente, o Marcelo Rufino, ele é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Oi, Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Tá me ouvindo, Marcelo? Boa tarde, Raquel. Oi, tudo bem? Estou ouvindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde, toda a equipe e os ouvintes da Rádio Moderna. A gente te agradece. Então, Raquel, hoje o assunto que me traz é para eu falar sobre a questão de valorização e da prevenção continuada dos servidores nesse cenário de pandemia que a gente vive, né? Isso. Aliás, eu gostaria de falar sobre todos os trabalhadores, mas aí eu só posso representar a categoria que eu estou representando. Verdade, Marcelo. Então, conta pra gente. Tem uma petição aí para essa questão da insalubridade dos servidores que estão na linha de frente ao enfrentamento à Covid-19. Fala para a gente. Sim, exatamente, Raquel. Nós temos tem um projeto, na verdade, na esfera federal, existe um projeto de lei, né, o projeto 744, e ele fala do aumento do adicional de insalubridade, né? Para esses casos. O adicional de insalubridade é um adicional, uma compensação a que faz jus todo aquele trabalhador que ele lida com situações de riscos químicos, biológicos e todos os demais riscos, né, inerentes
a função do trabalho dele, né? E na saúde lida, principalmente nessa época, a gente está lidando com alto risco biológico, que é essa situação da Covid, né? Sim, com certeza. E então, com base nesse projeto federal, os servidores procuraram o sindicato, os servidores da área da saúde, né? E foi feito um peticionamento via VAC, né, que é uma plataforma de online, hoje está tudo sendo online, até nós estamos aqui via telefone, Sim, é a forma que encontramos, né? E um peticionamento para que sensibilize o gestor, né? Porque já está sendo liberado aquela situação, está até nas redes sociais, da ajuda ao combate ao Covid, né? E precisa do investimento tanto no equipamento quanto investimento no fator humano, né? Essa é a nossa preocupação. Ok, Marcelo, como é que está esse projeto a nível nacional? A nível nacional, o projeto está na Câmara dos Deputados e na Câmara, embora teve vereador na Câmara dizendo que deputado não pede opinião popular, pede sim, né? Se você acessar o site da Câmara, ele está lá justamente para a opinião popular. A opinião popular é bem favorável a esse projeto, né? Porque é uma questão, igual eu falei, de você compensar. Ele não, obviamente, né? Vidas você não compensa com valores, mas, né? Você tendo essa forma de... Você tendo alguma forma que o trabalhador ele possa acessar, no caso dele, de uma contaminação, alguma coisa, é melhor. No caso, seria essa valorização no sentido de dar uma satisfação a esse risco que o trabalhador passa, né? Ok, e aqui no município vocês entregaram esse documento ao prefeito Aziel? Sim, nós fizemos, igual eu falei, o sindicato organizou o peticionamento via plataforma digital, nós recolhemos um certo número de assinaturas significativas, né? Fizemos o ofício e encaminhamos ao prefeito. Sim. No sentido de sensibilização. Outro apelo que o sindicato faz, né, é que esteja sendo feito um monitoramento dos profissionais de saúde, porque nós sabemos que a Covid existe os casos que se contaminam e ele aí não expressa num determinado momento, né? E existe os casos assintomáticos também. E é preciso que seja feito um monitoramento mais incisivo em todo o profissional de saúde. Aí não só do serviço público, como também das redes privadas, né? Okay. Que esteja monitorando principalmente esse profissional, porque esse profissional ele está em contato direto ali, ele pode se contaminar e ele pode vir ser fonte de contaminação também. Então você precisa, além de tudo, estar fazendo um monitoramento, os testes nesses profissionais, não só naqueles que tiveram contato com doentes, né? Porque eu já sei, hoje os profissionais, ou o pessoal que fez contato com doentes, teve contato com as pessoas que foram confirmado o caso, preventivamente você faz. Não estou falando isso, eu estou falando o caso de você estar fazendo monitoramento ali em todos os profissionais mesmo, rotineiramente, para que se você estenda essa prevenção, né? Ô Marcelo, boa tarde. Já existem reclamações, né, sobre situações de risco em trabalho aqui pelos profissionais, funcionários públicos aqui na cidade, Marcelo? Não, o que tem, até que não se tem reclamação nesse sentido do risco, né? Os EPIs têm sido cedidos, o que se tem é o medo, né? Porque assim, Bonfim, fala-se do profissional de saúde, né? Todo mundo vai ser contaminado, né? Todo mundo tem medo de ser contaminado, todo mundo é passivo de contaminação. Mas quando você fala de um dentista, de um médico, de um enfermeiro, ou mesmo de um motorista de ambulância, ou de uma pessoa, de um profissional que ele atende ali na recepção, ou do serviço geral, da limpeza, esquece-se que aquele profissional ele é humano também, ele é passivo, ele está aí, e o risco de contaminação dele é maior, porque quando você fala o risco, você fala o tempo de exposição ao perigo, né? Uma coisa é você ter um tigre dentro de uma sala e você ficar 1 segundo dentro daquela sala com o tigre, né? É um perigo que você está correndo, é um risco que você está correndo. Uma coisa é você passar 24 horas dentro daquela sala com o tigre. É um perigo maior. Imagina que esses profissionais, eles ficam turnos de 24 horas, né? Ou até mais dentro dessa sala com o tigre, que é o perigo que a gente está vendo, que é o Covid, né? O Marcelo, e todo mundo na linha de frente, né? A gente vê que esses profissionais da saúde, desde a pessoa que faz a limpeza,
né, até as pessoas que conduzem, como você acabou de dizer ali, os profissionais que conduzem as pessoas doentes, que fazem esse socorro, está todo mundo ali na linha de frente. Exatamente, é por isso que nós entendemos que o sindicato defende uma valorização desse setor. Seria uma questão geral, mas para aqueles profissionais que estavam na linha de frente mesmo. A gente não exclui também a assistência social e a segurança, porque também a gente sabe que esses dois setores eles acabam estando na linha de frente tanto quanto a saúde, né? Mas o gancho da saúde é muito interessante porque tem toda essa simbologia envolvida. Os hospitais eles têm uma simbologia de cura, né? Mas as pessoas que estão ali são humanas, elas são passíveis de adoecimento. É óbvio que, igual a gente bota no peticionamento, que o aumento do adicional de salubridade ele está longe de cobrir um risco de vida, né? Mas é uma forma de satisfação, é uma forma de compensação que vai contribuir na satisfação do servidor, do cuidador, né? Por exemplo, você é cuidado por um cuidador, agora quem cuida do seu cuidador, né? O cuidador saber que ele está sendo cuidado, né? Então, como já tem essa iniciativa na esfera federal, está tentando uma sensibilização local também para que o gestor, a partir desse aumento de verbas, de combate ao Covid, ele entenda também o investimento do fator humano, né? Marcelo, você fala em relação a esse orçamento que foi aprovado no Senado, que a princípio, né, viria a 8 milhões aqui para Luiz Eduardo Magalhães. Você fala desse valor ser utilizado também para esse adicional? Desse mais, Raquel, não é só esse valor dos 8 milhões, não. Já andou vindo alguns valores, sim, entendeu? Já teve Existem alguns valores que estão sendo gradualmente liberados. Esse valor é o maior, né? Seria a cereja do bolo, né? É o que chama a atenção porque ele faz parte daquele pacote lá de 120 alguma coisa bilhões, né? Isso. Que é para os estados e municípios. Mas já tem alguns valores que eles vão pingando nesse sentido do combate ao Covid. Os municípios eles não estão desassistidos nessa situação, tanto como se apresenta. É óbvio, claro, é uma pandemia que atinge o comércio, é uma pandemia que atinge a economia, ela atinge a sociedade de ordem de saúde, de ordem econômica. Isso reflete pode refletir na arrecadação, sim, mas não há o que se dizer de municípios que estão parados nesse período de pandemia, não, viu? Ok, Marcelo, você falou da questão da testagem dos profissionais de saúde. A Geisa Calado, lá no Hora 8 Notícias, trouxe a informação para a gente que aqui para Luiz Eduardo Magalhães vieram mais de 300 testes rápidos que seriam utilizados para a testagem dos profissionais de saúde, também profissionais de segurança. Você teve acesso, se isso já começou, porque a gente não teve, né? Aí eu te pergunto, você enquanto presidente do Sindicato dos Servidores, você teve acesso a essa informação? Se os testes já chegaram, se essas pessoas estão sendo testadas? A informação que eu tenho é que está sendo feito, mas eles que tiveram contato. Agora ficou 300 insuficiente. Porque só de técnico de enfermagem a gente já teria mais da metade disso aí. Né? Aí você soma isso aí, eu acho que hoje em dia são quase 60 guardas municipais, né? Você deve ter essa quantidade mais ou menos de agente de trânsito, né? Você tem os fiscais da vigilância sanitária, você tem os profissionais médicos. Se for só 300, é insuficiente. Não seria suficiente para cobrir essa demanda. Então, seria uma questão aí de também pensar nessa verba do enfrentamento para se pensar em mais testes rápidos. 300 de antemão, assim, não estou sabendo, mas de antemão eu já adianto que 300 testes são insuficientes. Pois é, seria um pouquinho mais de 300. Bem mais. Só na UPA ali, pelo que eu estava fazendo um levantamento, você entre UPA e Geleiro, você tem uma média de 60 profissionais de saúde ali ou mais atuando por dia. Sim. Aí você multiplica isso aí por 7, daria mais de 300. Aí você tem os profissionais nas outras áreas que também precisariam para ser feito esse acompanhamento é constante. E você também teria que separar esses testes para os casos que tem contato mais direto. Então, e ainda tem a questão agora do hospital de campanha, né? Que amplia essa questão do plantonista, SAMU, etc. e tal. Então, 300 seria insuficiente. Ok. Marcelo, voltando à questão do adicional de insalubridade, vocês entregaram a Osiel, ele tem um prazo para responder vocês?
Não, aí é assim, né? Na verdade, a gente não tá, assim, não é uma coisa que você está pressionando o gestor, né? Uma coisa que o gestor tem que fazer, não sei o que, não é uma coisa que o sindicato está fazendo essa pressão coercitiva, até porque isso não é o espírito, né? E também a gente nem pode fazer isso. A questão é de sensibilizar, de sinalizar ao gestor que há essa necessidade, há esse indicativo no governo federal, né? E há essa necessidade de você valorizar aquele profissional, pelo menos você compensar ele, porque afinal de contas há uma necessidade que está colocando aquele profissional na linha de frente e está ampliando o perigo que esse profissional está passando. E que esse profissional é humano e que algo pode acontecer com ele e que ele vai precisar de uma compensação nesse período. Né? Ok, Marcelo, acho que é isso. Muito obrigada. A gente volta a conversar com você para saber os desdobramentos dessa questão, que é importantíssima, claro. A valorização dos profissionais, sobretudo nesse momento de enfrentamento. A gente sabe que muitos profissionais vão adoecer, vão precisar ser afastados, tanto é que a prefeitura fez essa contratação temporária aí de profissionais de enfermeiros. Então, sim, a gente tem realmente que cuidar e preservar e também homenagear esses profissionais que estão na linha de frente nesse momento. Marcelo, obrigada. Para você ter uma ideia? Sim, fale. Assim, só para fechar, para você ter uma ideia, na Itália o adoecimento foi de 100% dos profissionais da área de saúde. Sim. E a gente que agradece a oportunidade e sempre ter vocês como parceiro da gente aí. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Muito Valeu, bem. Tchau. Está aí, portanto, né, o Marcelo Rufino, que é o presidente dos servidores, né, do Sindicato dos Servidores aqui de Luiz Eduardo Magalhães, trazendo essa informação aí a respeito. Tomara, né, Raquel, que se sensibilize, então, né, o Poder Executivo, né, o prefeito, e venha valorizar os profissionais que estão aí numa situação bem complicada. Trabalham diretamente, estão trabalhando com risco dia e noite, né, diante, então, dessa pandemia aí do coronavírus. Agora, falando de coronavírus, Raquel, confirmado ontem à noite, né, em nota divulgada pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, pouco antes das 10 horas da noite, né, a respeito de um teste rápido que apresentou mais um resultado positivo, terceiro aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A Secretaria notificou, né, na manhã da segunda-feira de ontem, dia 4, o paciente com teste rápido positivo para o novo coronavírus, né? O paciente de 35 anos chegou de viagem do distrito do Rosário, dia 30, final do mês, portanto, último dia do mês agora, 30/4, apresentando cefaleia, perda de olfato e também paladar, além de obstrução nasal. Atendido na unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, foi medicado e colocado em isolamento domiciliar até o período de adequado pós-contágio, quando se torna possível identificar a contaminação aí pelo coronavírus. Como o teste rápido foi positivo, a vigilância epidemiológica colheu imediatamente, né, amostras para a realização do teste RT-PCR, que foi encaminhado diretamente para o LACEN, onde faz o teste com mais precisão, o LACEN que fica lá na capital baiana, e o exame do resultado, né, ele tem o prazo de até 72 horas para ser liberado e trazer, portanto, o resultado aí para a cidade aqui de Luiz Eduardo Magalhães, né? Ou seja, nesse prazo aí de 72 horas, vamos aguardar para ver se realmente vai confirmar aí esse teste positivo. Será, então, se confirmado, o terceiro caso da Covid-19 em pessoas aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Só fazendo uma colocação, Raquel, o Rosário é distrito da cidade de Correntina, né? Fica na BR-020 e divisa com o estado do Goiás. Então, não foi informado, né, a respeito então dessa pessoa. A secretaria apenas informou que já na manhã desta terça-feira, já hoje pela manhã, foram colhidas durante o dia amostras para a esposa e também a enteada desse paciente. São as pessoas da família, né, deste cidadão aí que testou positivo no primeiro teste rápido para a Covid-19. Ou seja, o distrito do Rosário fica na divisa do Goiás. O estado do Goiás tem muitos e muitos casos, já fica também ali próximo também à capital federal Brasília também, que também já tem muitos casos confirmados aí da Covid-19, né? Vamos aguardar, posteriormente deve ser divulgado aí como aconteceu então esse contágio aí com esse cidadão. Pois é, Bonfim, aí a gente acende o alerta novamente. A gente sempre fala aqui das medidas de prevenção
para sempre utilizar, porque a gente sabe que não é apenas uma medida que vai resolver. Não é apenas o uso da máscara que resolve a situação do vírus em uma cidade. Eu ouço muito o governador falar, algumas autoridades falando, ficou 14 dias sem casos, vamos reabrir, como aconteceu aqui em Luiz Eduardo Magalhães. 14 dias sem casos, reabriu o quê? A rodoviária, flexibilizou ainda mais o comércio. O que a gente teve, 2 dias depois, um caso confirmado do vírus aqui no município, de gente que veio de fora. Então, o risco aconteceu a mesma coisa em Barreiras. Barreiras ficou 29 dias sem casos confirmados, sem casos novos, reabriram a rodoviária e flexibilizaram ainda mais o comércio. Então, essas medidas a gente está vendo que quanto mais flexibiliza, mais o risco aumenta de novas confirmações de vírus. Porque se a rodoviária de Luiz Eduardo Magalhães está aberta, muita gente vem de fora para cá, vem gente de Correntina, como a Rosário, que veio, vem gente de Barreiras, vem gente de São Desidério, vem gente da região oeste inteira, porque a região oeste praticamente toda está com as rodoviárias abertas. Tem gente que vem de Goiás, como o Bonfim pontuou, e também de Brasília. O risco só aumenta para a gente, ainda mais porque não temos barreira sanitária. Então, todo mundo entra normalmente em Luiz Eduardo Magalhães. A gente falou na estante com o Marcelo Rufino sobre os testes rápidos, 300 e poucos testes, é muito pouco aqui para os profissionais de saúde e também para os profissionais de saúde, de segurança pública, ainda mais para as pessoas. Então, lembrando mais uma vez que as pessoas só são testadas quando estão à beira da morte. Então, muita gente no município pode estar com a Covid-19, ser confirmado do coronavírus e não ter feito o teste. A gente lembra a subnotificação. Gente, temos esse caso confirmado, mas muitos outros casos podem estar ativos aqui no município. Muita gente está aí passeando com caso confirmado, sem sintoma e passando para outras pessoas. A situação é gravíssima. A Bahia tem poucos leitos e 58% dos leitos já estão ocupados, então o alerta fica aí. A gente está aqui a 900 quilômetros de distância de Salvador. Daqui que um caso grave chegue lá, já foi. Então, é importante a gente tomar esses cuidados e seguir essas medidas de prevenção. Olha, Raquel, e também confirmado o segundo caso positivo para a Covid-19 na cidade de Serra do Ramalho, né? O prefeito Ítalo Rodrigo, daquela cidade, ele confirmou já em oficial o segundo caso positivo, testado positivo para coronavírus no município, divulgado nas redes sociais, foi divulgado no domingo, dia 3, né, anteontem. E o gestor acrescentou também que revogará o decreto que permitiu o relaxamento e isolamento social, ou seja, vai voltar a fechar novamente o decreto e manter, pedir para que as pessoas mantenham aí o isolamento social lá na cidade de Serra do Ramalho. Também determinando o fechamento, além do comércio, também do transporte, né? O transporte será interrompido também, transporte alternativo também como medida de enfrentamento aí e conter aí a transmissão aí comunitária do vírus, né? O prefeito Euris Ribeiro divulgou em alerta para a população também de Bom Jesus da Lapa e São Félix do Coribe. Também o paciente foi atendido na UPA da Lapa, fez exames em uma clínica de São Félix do Coribe, né? Os exames de saúde, pelo menos os serviços de saúde estão fazendo rastreamento, né, com relação às outras pessoas para saber se mais pessoas tiveram contato aí e que foram infectadas também. Ou seja, a situação também está complicada naquela região. Santa Maria da Vitória já teve caso confirmado, São Félix do Coribe colado não teve, mas na região oeste temos aí agora Serra do Ramalho com o segundo caso e também a cidade de Barra. Barra também teve 2 casos confirmados, Barreiras já foi o segundo caso confirmado, Luiz Eduardo Magalhães já apresenta o 3º caso confirmado, né? E a cidade de Morpará, né, lidera, infelizmente, esse grupo das cidades do oeste da Bahia com 5 casos confirmados e vários casos aguardando o retorno do LACEN. Ou seja, pode ser muito maior, né? Pode aumentar e muito esse número lá da cidade, né, de Morpará, que também fica no oeste e uma cidade com população pequena, né, cerca de 10 mil habitantes apenas. Terrível o cenário lá em Morpará. E aqui no Facebook tem gente acompanhando. O Eduardo Brasil, boa tarde para o senhor, seu Eduardo. Ele escreveu aqui pra gente. Eu também estou aqui curtindo a Moderna FM. Não perco vocês mais. O Jornal Direto ao Assunto é o meu noticiário favorito. Abraços, Raquel, Débora e Bonfim. Amo vocês pelo bom trabalho que fazem. Equipe nota 1000. Obrigado, seu Eduardo. Um fofo, né? Olha que bonitinha a mensagem dele. Obrigada por acompanhar a gente lá do Rio de Janeiro.
Um abraço virtual, né? Um abraço virtual pra gente. Obrigada, seu Eduardo Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Alex Personal Trainer, nosso colunista em forma com o Alex Personal Trainer. Mas antes a gente vai para um breve apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Agora sim, a gente vai para um breve apoio cultural, mas é rapidinho e daqui a pouquinho estamos de volta. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio, informa a hora certa. 12h37. 92,1. A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante 3 meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente. A Jaú Materiais de Construção agora também é Portinari. Com mais uma loja, o Grupo Jaú traz para seus clientes uma linha completa de produtos Portinari. E assim, a Jaú atendendo a sua obra da base ao acabamento, com um showroom de arrancar suspiros. Vem conhecer e se encantar. Rua Juscelino Kubitschek, número 1784, bairro Jardim Paraíso, paralelo a BR-020. Contato 3628-4744 ou 99820-5310. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Moderna FM 92,1. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h39. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Agora 12h39, né? Voltamos aqui, edição de terça-feira do Jornal Direto ao Assunto. A enquete tá rolando, você pode participar pelo Facebook, né? Na página da Moderna FM, dê a sua opinião, ou então pelo WhatsApp, né? Também, linha liberada para você no 3628-2306 e também o WhatsApp aqui da Moderna FM, você pode ir lá e pode deixar o seu comentário. Eu fiz a pergunta, tá aí no Facebook, mas eu vou fazer para você que quer participar pelo WhatsApp. Você, cidadão de Luiz Eduardo, teme que a cidade tenha uma onda de casos do coronavírus? Dê a sua opinião, né? Dê a sua opinião, participe com a gente no finalzinho do programa, eu vou trazer. Parcial no exato momento, 73%
das pessoas que já participaram disseram que sim, que tem medo sim, temem que a cidade tenha uma onda da Covid-19. E um total de 27% das pessoas que participaram no exato momento disseram que não temem essa onda aí de contaminação da Covid-19 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Dá tempo ainda de você participar e daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado final da enquete de hoje, Raquel. Agora 12h40 em Luiz Eduardo Magalhães. E olha só, exercícios físicos estimulam o sistema imunológico e se tornam ainda mais importantes em tempos de pandemia. Mas com isolamento social, fazer exercícios físicos ao ar livre precisam de algumas precauções. Para falar com a gente sobre isso, agora em forma com Alex, personal trainer, na ponta da linha com a gente. Oi, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Raquel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Moderna FM, um prazer enorme estar aqui com vocês, um abraço aí para o Bonfim e toda a equipe da Moderna. A gente que agradece, o prazer é nosso, toda semana, toda terça-feira aqui com a gente. E nesse momento, quais as recomendações para a prática de exercícios físicos ao ar livre? Maravilha, essa é uma questão que tem sido levantada durante todo esse distanciamento social, né? É muito importante que a gente saiba que o exercício físico ele realmente estimula o sistema imunológico, desde que se ele for feito de forma adequada, né? Nós tivemos acesso essa semana a um documento da Organização Mundial da Saúde que reforça todas as recomendações que já haviam sido ditas antes, né? E a gente vai trazer um pouquinho sobre essas recomendações das autoridades de saúde para evitar também essa proliferação com a prática de exercício ao ar livre, certo, Raquel? Ok, professor. Conta pra gente, então. Tá, no dia 26 de março, saiu um documento da Organização Mundial da Saúde dizendo sobre a importância do exercício e se manter ativo durante essa crise sanitária, né? Então, ela recomenda alguns exercícios para quem for fazer atividade física ao ar livre, né, como passeios de bicicleta, as caminhadas a pé, até porque, assim, nós temos um dado de que a recomendação de atividade física para uma pessoa se manter ativa, ela precisa ser de, no mínimo, 170 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou então 75 minutos semanais, que daria 3 vezes por semana aí, de 30 minutos, de atividade física um pouquinho mais intensa. Então, os atletas que têm os praticantes de exercício que têm uma afinidade maior, que têm um condicionamento melhor, ele vai fazer uma atividade um pouquinho mais intensa. E as pessoas que estão iniciando o processo de treinamento agora, recomenda-se aí que elas façam de 3 a 4 vezes por semana de atividades mais moderadas, né? O texto ele ainda ressalta que é importante manter o distanciamento, né? Evitar locais de aglomeração, e é importante também seguir as recomendações decretadas por cada município, por cada estado, né? Outra parte importante do texto é reforçar a importância de manter a higiene, lavar sempre as mãos, né, com água e sabão antes de sair de casa, quando voltar, tomar um banho, evitar, manter a higiene, reforçando aquilo que a gente já vem debatendo ao longo da pandemia, tá certo? Tá certo, professor. Professor, boa tarde, um abraço, meu amigo. Um grande abraço, satisfação muito grande, Bonfim. Agora é o seguinte, né? Muita gente está questionando, né? Desde quando essa pandemia aí pegou, né? Chegou aí no mundo todo, atrapalhando aí praticamente a vida de todo mundo, complicando também a área esportiva, né? E o porquê o fechamento de clubes, muita gente pergunta por que se parou o futebol, por que se parou as competições, por que também a questão das academias também, tudo isso influenciou. Queria que você passasse então para o cidadão o porquê, a necessidade, o porquê que parou tudo isso. Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Nós estamos tendo aí uma quantidade muito grande de perguntas e questionamentos. As pessoas têm me perguntado muito exatamente isso que você me perguntou. Por que parar? Né? Por que fechar? A gente precisa entender uma coisa, Bonfim. Primeira coisa, qual que é o grande objetivo do isolamento social? É diminuir, achatar a curva. O que é esse achatar a curva de crescimento, de contaminação? É fazer com que menos pessoas elas sejam contaminadas durante um período de tempo,
certo? Então, evitar que muitas pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo. Mas isso não significa que as pessoas não vão ser infectadas, tá certo? Há uma distorção, às vezes, da informação e da forma que chega também. As pessoas acreditam que se elas ficarem em casa, o vírus vai embora. E é muito importante a gente deixar bem claro que o vírus veio e ele vai ficar aqui, ele se tornou uma rotina e, infelizmente, né, ele não vai embora. Mas nós temos que ter, então, seguir essas recomendações para que a gente evite um colapso do sistema de saúde, né? Normalmente, a gente já tem um colapso do sistema de saúde, né? Ironicamente, mas assim, é muito triste falar isso, mas assim, a gente já vê no dia a dia filas em hospitais, em UPAs, que já fazem parte do cotidiano, pessoas atrás de exames, pessoas atrás de informação, de consulta, de exames, enfim, no dia a dia. Então você imagina se a gente tem, além dessa demanda já de saúde do cotidiano, a gente agora com o coronavírus, a gente tenha um colapso muito grande de pessoas procurando, então vai virar um caos total. Então o sistema de saúde ele realmente não tem condição de atender. E nem tanto que a gente está vendo aí que nenhum lugar do mundo está preparado para isso, para esse tipo de colapso, né? Verdade. Então, quanto mais a gente conseguir conter essa curva, quanto menos pessoas for se infectando ao longo do tempo, a gente vai conseguir atender a essa demanda. Então, o grande objetivo do distanciamento e do isolamento é esse. Outro detalhe é que, por exemplo, você imagina, se esse vírus ele tem essa capacidade de contaminação rápida, né? Essa ação dele é muito rápida de contaminação. Imagina se a gente tem, por exemplo, o último jogo que eu acompanhei no estádio foi no Mané Garrincha. Eu assisti um jogo do Flamengo lá e o estádio estava lotado, né? Sei lá, 35 mil pessoas, 40 mil pessoas, 30 mil pessoas. Você imagina 30 mil pessoas aglomeradas no mesmo lugar, respirando, tossindo, gritando, cantando. Então, é importante, sim, que haja o fechamento de locais com aglomeração muito grande. Por isso que o futebol parou, o esporte parou, tudo parou, foi cancelado as Olimpíadas, né? Então, esse é o grande objetivo dessas recomendações. Obviamente que a gente também tem que pensar do outro lado. Então, se eu tenho um caso, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente de outros lugares que a gente está vendo, correto? A gente tem uma quantidade de casos menores, a gente pode ter uma série de subnotificações, mas o fato é que, graças a Deus, a gente não está sendo atingido diretamente por essa pandemia. Ou duas, ela está atrasada, né, que é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento a isso, e analisar profundamente os dados para que a gente não tenha uma surpresa aí, de repente o surto ele venha e pegue todo mundo de surpresa. Tá? Então, nós não podemos ser irresponsáveis, a gente tem que ser muito responsáveis, seguir as recomendações e tomar muita precaução em relação a isso. E quando a gente fala desses fechamentos, ele serve especificamente para isso, certo, Bonfim? Exatamente, né? Muito, muito bom, então, essa explicação, viu, Alex? Porque diante de toda a situação, mudou praticamente toda a rotina. Agora, eu tenho uma pergunta que eu ia fazer, não quis te atrapalhar, né? Diante dessa informação que você passou a respeito de ter acompanhado esse jogo lá no Mané Garrincha, você estava torcendo contra ou a favor do Flamengo? Rapaz, eu estava neutro. Você acredita que eu fui assistir Vasco e Flamengo? Eu não torço nem pro Flamengo nem pro Vasco. Não acredito que você saiu daqui de Luiz Eduardo, né? No meio da nação rubro-negra e não torceu pro Flamengo, ficou neutro. Bonfim, você sabe que eu adoro futebol, né? Eu fui técnico profissional, né, de futsal e eu adoro futebol. Então, gosto muito desse clima de estar no estádio, de vibrar ali, ver aquilo. E, assim, é fantástico quando você vê uma torcida. São duas torcidas muito grandes, mas no dia que eu fui, a torcida do Flamengo é um absurdo, né? Então, eu fico muito feliz. E no jogo saíram, se eu não me engano, acho que ficou 5-2, 5-3, uma coisa assim. Então, saíram 8 gols no jogo.
Então, eu saí daqui, fui lá e assisti um excelente jogo, vi um monte de gol, porque normalmente quem não torce para ninguém vai para o estádio para ver gol, né? Então, mas assim, eu não sabia que você era flamenguista, mas eu vou te dizer uma coisa, quando você ouve aquela torcida imensa do Flamengo gritando, é de arrepiar. Dá vontade de vestir a camisa, né? Não necessariamente, mas assim, é uma situação bem ímpar, viu? É muito legal. Esse ano nós tivemos 2 confrontos aí, no ano passado, aliás, com Flamengo e Vasco, né? Se eu não estou bem enganado, porque foram tantos resultados, assim, com larga quantidade de gols, 4-4 e, se eu não me engano, 5-5, né? Teve resultados, assim, expressivos demais. Raquel, eu tô sentindo uma imparcialidade aí do Bonfim em relação ao Flamengo, viu? Demais. Vamos voltar ao assunto de hoje, por favor. E retomar, porque, né? Agora eu tenho um assunto. Eu tenho uma pergunta importantíssima, né? Você começou falando aí a respeito de praticar exercício, né, em praças, na rua. O uso da máscara, ele vai ser determinado agora, todo mundo vai ter que andar com máscara, né? Eu te pergunto, Alex, fazer exercício, né, utilizando a máscara, pode? Pode. Não só pode, como agora vai ser obrigatório, né? Existe hoje até para os atletas de alto nível uma máscara específica que serve para limitar a quantidade, o fluxo, né? A gente chama de limitar o volume ventilatório, ou seja, a quantidade de oxigênio que entra para as vias aéreas e vai para o pulmão. Então, essa máscara, ela serve, teoricamente, para melhorar a capacidade aeróbica e anaeróbica, ou seja, você coloca a máscara e ela reduz o fluxo ventilatório, exigindo com que o sistema ele trabalhe dobrado para melhorar a condição. Normalmente, como a gente está falando de exercício ao ar livre e falando também de futebol aí, normalmente quando uma equipe de futebol ela sai daqui e vai jogar, por exemplo, em La Paz, que tem um rarefeito muito maior, então os atletas eles têm que se adaptar a uma quantidade menor de oxigênio. Então, essas máscaras, ou às vezes algumas câmaras, elas diminuem o fluxo de oxigênio para fazer com que o atleta ele esteja adaptado, né, que o sistema dele esteja adaptado a jogar em altitudes. Então, essa máscara serve para isso. Agora, voltando para a nossa máscara ao ar livre, ela vai servir aí para diminuir a colocação de gotículas no ar, né? Então, eu recomendo que, se vai fazer uma caminhada, se vai fazer uma atividade ao ar livre, evite o contato muito grande. A gente conhece aqui, Luiz Eduardo, muitas pessoas que gostam, que praticam exercício, a gente vê isso muito nas ruas, grupos de corrida, grandes grupos de corrida. Quero mandar até um abraço aqui para o pessoal do Runners Lane, mandar um abraço para o pessoal da MF Racing, que está acompanhando também, e muitos grupos de corrida, né? Então, evitar, conforme eles estão já evitando isso, aquela aglomeração. Os grupos de corrida, eles não estão mais participando em grupo, eles estão fazendo cada um a sua atividade. Então, usem isso, porque assim, é impossível conter um vírus, né? O vírus ele se espalha pelas gotículas, ele se espalha se você mora em apartamento, no elevador, apertando o botão, numa caneta, num computador, num laptop, no celular, na chave do carro, no volante do carro, enfim, nas maçanetas de portas. Então, assim, quanto mais você lavar a mão, quanto mais você cuidar para que não leve a mão ao rosto, à boca, ao nariz, você evita. Mas é impossível conter tudo isso, né? Então, a máscara, ela serve exatamente para isso, para evitar essa proliferação de gotículas e instalar isso. Porque o vírus ele só vai agir quando ele mudar de um corpo para outro. E como é que ele faz isso? Através dessas formas que eu falei, tocando em algum objeto e levando a mão à boca, certo? Ok. Professor Alex, quais atividades, você já falou aí da corrida, da caminhada, podem ser realizadas ao ar livre nesse momento que a gente está de pandemia? Junto com essa pergunta, eu quero te perguntar também. Você falou da questão da máscara, que pode ser favorável para a prática do exercício, mas tem algumas pessoas que estão encontrando dificuldade para conseguir respirar direito utilizando a máscara, né? Como fazer, como praticar essa atividade? Tem esses dois lados aí. Exatamente. Então, vamos responder primeiro essa questão da máscara, como utilizar ela. E eu citei
a utilização da máscara para atletas de alto rendimento, tá, Raquel? Isso, é verdade. Então, se você vai fazer uma caminhada, existe até um estudo feito recentemente que avaliou o treinamento com a máscara e o treinamento sem a máscara. Qual foi o resultado disso? Ele chegou à conclusão de que treinar com a máscara é o mesmo resultado de você treinar em alta performance sem máscara. Ou seja, se você está com máscara, você não consegue atingir a sua melhor performance. Então, essa máscara que a gente está usando no dia a dia, que atrapalha e dificulta a respiração aí, ela também vai incomodar, vai diminuir o fluxo de oxigênio, e a gente tem que levar em consideração que nós vamos fazer atividades de baixa intensidade, ou seja, atividades de leve a moderado. Certo? Então, vai incomodar, vai atrapalhar, mas não tem risco para a saúde, né? Exatamente. Ela não vai, ela só vai ser um incômodo. Então, esse ponto é muito importante a gente salientar, né? Eu falei da máscara antes, mas assim, não significa que vai melhorar ou vai piorar a performance. Lógico que se você for fazer exercício, como eu sei que você é uma exímia atleta e caminha todos os dias, Raquel, você vai perceber uma certa dificuldade para respirar com a máscara, né? Que é muito comum, né? Se você está na academia ali, você vai perceber também. Em relação, eu queria fazer uma pontuação, um parênteses também, e uma observação. Desde que sigam as recomendações e que esteja ali de acordo com os decretos que foi estabelecido, aquilo que é lei, eu acredito que a gente pode fazer qualquer tipo de atividade ao ar livre, né? Por exemplo, nós temos uma demanda muito grande aqui de personal trainer, de profissionais da área de saúde que já trabalham ao ar livre, né? Exercícios funcionais. Então, respeitando sempre a higiene, respeitando o distanciamento, tendo uma boa conduta, eu acredito que você pode fazer uma aula de corrida, de caminhada, até uma aula de exercício funcional, sem que você tenha problema. Você pode ir para a academia, porque o que eu acompanho no dia a dia, né? As pessoas elas têm muito medo. Então, foram tomadas várias medidas para que você entre ou acesse algum clube, academia. O distanciamento ele é importantíssimo. A quantidade de pessoas foi reduzida, a higiene dos equipamentos ela foi aumentada, a quantidade de álcool em gel foi colocado. Então, assim, seguindo essas recomendações, eu não vejo um risco maior para a prática de atividade física e, inclusive, recomendo que faça isso, né? Até para a sanidade mental aí. As pessoas que praticam exercício, elas têm 40% a menos de chance de morrer de doenças cardiorrespiratórias e cardiovasculares. Ou seja, se você faz exercício, você tem 40% menos de chance de mortalidade. Nós estamos salvando mais da metade da população só fazendo um exercício leve e moderado 3 vezes por semana. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam também. Tá bom, Raquel? Tá bom, professor Alex, muito importante mesmo. A gente tem que se exercitar, fazer atividade física, respeitar as recomendações das autoridades, cumprir aí a lei que vai entrar em vigor na quinta-feira, dia 7, e utilizar a máscara, mas continuar fazendo atividade física. Professor, muito obrigada pela sua contribuição aqui hoje com a gente. Muito importante mesmo esses alertas. E a gente vai começar a seguir tudo direitinho. Raquel, um grande abraço, um grande abraço a todos os ouvintes da Moderna, Bonfim, a toda a equipe da Moderna FM. Quero deixar aqui, eu vou deixar um link depois no meu Instagram, @alexpersonal, com 2 L's, trainer, no Instagram, falando exatamente sobre esse assunto de hoje, tá? E aí também deixar um link direto aqui para aquele documento sobre as diretrizes sobre distanciamento e exercício físico na pandemia. Tá bom? Perfeito. Um grande abraço, um abraço a todos e a gente se encontra na próxima terça-feira. Um abraço, até terça-feira. Agora 12h, 58 minutos, nosso tempo voou, mas tem bastante gente participando aqui na nossa live. A Polly, ela está falando sobre a questão da nossa enquete. Deu boa tarde, né, pra gente. Boa tarde, Raquel e Bonfim, ótima tarde para vocês. Eu acredito que com essa liberação vai trazer um pequeno surto aqui em nossa cidade, pois a maior parte da população não respeita as medidas de proteção, tá aí a Polly. A Fernanda Macedo de Souza, dando boa tarde, Raquel e Bonfim. Então, fala que é amiga de Mário Paradise. Bonfim conhece o Mário? Sim, sim. Pois é, eu não conheço, sei quem é, mas eu não conheço. Ela tá falando assim, às vezes falo sozinha, isso é normal, olha só. Eu falo comigo, respondo, então
é normal. E nesse tempo que a gente tá mais sozinho também, eu acho que é super normal, tá? Acho que é super normal. O Eduardo Brasil comentou aqui, ó. Bonfim agora ganhou de vez o prêmio de o melhor por ser torcedor do Flamengo, Opa. assim como eu e Débora. Acho que Raquel é sofredora do Vasco, mas está perdoada porque merece pela atitude do bom profissional. Eu sou Bahia. Assim, né? Eu não vou falar mal do Flamengo, Falar não. nisso, Raquel, deixa eu só corrigir a informação que eu passei aqui no bate-papo que a gente estava tendo com o Alex, né? Que ele foi assistir o jogo, mas não era nem Flamengo nem Vasco. Mas eu acho que ele ficou aí, né, com um lado aí rubro-negro, né? Ficou querendo torcer pro Flamengo. Eu falei da informação aqui, mas eu passei os resultados errados, né? 34ª rodada foi já no finalzinho do Campeonato Brasileiro, teve esse 4-4. Só que o Alex, ele assistiu o jogo, né? Ele teve no Mané Garrincha o jogo do dia 17 de agosto, 4-1 para o Flamengo, né, diante do Vasco, pela 15ª rodada. Eu só corrigindo aqui as informações que eu passei aqui equivocada nos resultados, né? Foi 4-1 Flamengo e 4-4 o último jogo entre os dois pelo Brasileirão do ano passado. Ok. A gente tem um apoio cultural ainda, já é 1 hora, gente. Ô, Débora, tem participação no WhatsApp? Tem sim, participação no nosso WhatsApp. Quem está participando é a Gilma Regis. Ela diz, boa tarde, Bonfim, Raquel. Esse terceiro caso de Covid-19 é em Luiz Eduardo mesmo? Beijos para vocês, adoro a programação. Beijos, Gilma Regis, sempre participa com a gente. Obrigada pela pergunta. A confirmação aqui no município, segundo a nota da prefeitura, a pessoa veio de Rosário. Ele fez o teste rápido, que é um teste que não é totalmente 100%, mas já mandaram para Salvador para fazer a contraprova. Mas a gente acredita que essa primeira confirmação é o que deve ficar. Exatamente, né? E um detalhe, viu? Amanhã, né? Amanhã, dia 6, é o último dia para o eleitor de Luiz Eduardo Magalhães transferir o seu título ou adquirir a primeira via, ou seja, o primeiro título eleitoral para votar nas eleições deste ano 2020. Então, encerram-se todos os prazos amanhã. Quem conseguir fazer, então, vai ter que fazer pelo aplicativo, né? O atendimento presencial está suspenso nas unidades do Tribunal Regional Eleitoral no estado da Bahia, né? E também, acredito que em todo o território nacional. Então, você que está querendo o primeiro título, você tem que entrar lá, né? Pelo site do TRE, fazer o seu cadastro já adquirindo aí para adquirir o primeiro título. E se você quiser mudar de domicílio eleitoral, de repente você é de outra cidade, quer ser eleitor de Luiz Eduardo Magalhães, então você tem até amanhã também para fazer isso. Pois é, lembrando que quem teve o título cancelado, não conseguiu fazer a biometria, vai poder votar nessa eleição de 2020, a eleição que ainda está confirmada, até onde a gente sabe. Débora, tem um recadinho pra gente? O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Que tal começar o ano emagrecendo com saúde e ainda melhorar o seu desempenho físico? Conheça o novo emagrecedor 7 semanas e conquiste seus objetivos. Estamos na Rua Pernambuco, edifício Castro Alves, próximo a Sempre Lá. Fone e WhatsApp 779-99650832. Também estamos no Facebook e no Instagram como Emagrecedor 7 Semanas Lem. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Moderna FM. Agora já são 13 horas, né? E 4 minutos, entramos no programa da Débora Muniz. Daqui a pouquinho, portanto, ela começa aí a programação do período da tarde aqui da Moderna FM. Mas antes, olha só, Raquel, a Prefeitura acabou de divulgar o boletim oficial aqui. Não consta esse terceiro caso nesse boletim de hoje, terça-feira, né? Ainda constando aqui, né, no boletim 2 casos confirmados. Isso porque se aguarda, né, a contraprova deste exame que foi lá para o LACEN de Salvador, né? No retorno aí, 72 horas para que o LACEN possa, então, dar o resultado aí, né? Desse caso, desse cidadão que veio lá do Rosário e que, a princípio, testou positivo no teste rápido, né? Agora trazendo, Raquel, você tem alguma informação? Tenho informação sim, Bonfim.
Olha só, encerra hoje o prazo para os gestores, tanto os prefeitos, presidentes de Câmara, apresentarem as contas do mês de fevereiro. Quem acessa lá o TCM, procura alguma informação de fevereiro, ainda não encontra. Eu procurei informações do mês de fevereiro aqui de Luiz Eduardo Magalhães, não encontra, mas hoje é o último dia para o prefeito apresentar as contas e também para os presidentes das câmaras apresentarem as contas de fevereiro. Vou trazer a última informação que eu anunciei aqui. A prefeitura, ela abriu licitação para a contratação de empresa para execução de obras de urbanização e melhorias viárias na Avenida JK, incluindo a construção de pistas de caminhada e ciclovia. A sessão de abertura será no dia 21 de maio. A gente falou aí da importância do exercício físico ao ar livre agora nessa pandemia. Está aí a prefeitura abrindo licitação para a construção de pistas de caminhada e ciclovia na Avenida JK, porque quem caminha aqui pela JK mesmo, caminha no meio da rua, porque não tem calçada, não tem ciclovia, não tem também pista de caminhada, é bem ruim mesmo. Então vamos esperar aí que dê certo e isso seja concluído rápido. Exatamente, né? Tá faltando a pista de passeio, né? Só tem um pedacinho ali próximo da Praça do Hiper Santo Antônio, que faz parte da praça, né? É, parte da Praça do Hiper. Fora ali não tem, realmente a JK ela é muito grande, né? E precisa, porque realmente todo dia a gente vê muita gente pela manhã, né, no período da tarde, fazendo caminhada, correndo, praticando exercício, né? Eu falei agora há pouco, Raquel, do boletim aqui de Luiz Eduardo Magalhães, com apenas 2 casos confirmados, as 2 pessoas curadas, né? Além desse caso que foi para o LACEN, mais 3 casos estão aguardando retorno também. 3 casos estão sendo analisados lá no Laboratório Central, lá em Salvador, ou seja, são 4 casos aguardando o retorno, né? Lá de Salvador, 4 casos suspeitos aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu fiz a pergunta hoje da enquete desta terça-feira do Jornal Direto ao Assunto relacionado a essa situação do coronavírus na nossa cidade, né? Você, cidadão de Luiz Eduardo, teme que a cidade tenha uma onda de casos aí, né, positivos do coronavírus? Essa foi a pergunta da enquete e uma grande maioria, um total de 77%, né? 77% das pessoas que participaram responderam que sim, que temem, que tem medo, né, de nós termos aqui na nossa cidade, né, um contágio aí muito grande, uma onda de casos positivos aí da Covid-19. E um total de 23% das pessoas que participaram disseram que não temem, não tem medo, né, de contágio aqui da nossa cidade, né? Realmente é muito preocupante a situação, não só em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, cidade mais próxima aqui que nós temos é a cidade de Barreiras, né? Como também a situação dessa pandemia em todo o território nacional. Então, por isso que a partir, então, desta semana, né, segundo o decreto, todo mundo terá que utilizar máscara, que é o principal item de segurança nesse exato momento, né, Raquel? É isso mesmo, Bonfim, todo mundo tem que utilizar. A gente já iniciou usando antes dessa lei obrigar a gente a utilizar sempre que sair de casa, a gente já estava usando antes. É bom você começar antes da quinta-feira, porque já vai se acostumando. Então, hoje, eu vi muita gente de bike, a pé, utilizando a máscara. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque as pessoas estão pegando o espírito da prevenção e já se antecipando para quinta-feira. Todo mundo realmente está usando a máscara. O Regis Gabriel assistindo a gente aqui, entrou já no finalzinho. Um abraço para você, Regis, também. A gente vai encerrando o Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Bonfim. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Obrigado a você que participou, que participa todos os dias do Jornal Direto ao Assunto. Estaremos de volta amanhã, edição de quarta-feira. Aquele abraço, até lá. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para todos que acompanharam aí pelo Facebook, comentaram pelo WhatsApp também. Até amanhã. É isso, obrigada a todo mundo. Vocês ficam agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado no Hora 8 Notícias. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!